Olá pessoal, voltamos. Terceira videoaula sobre múltiplos e divisores. Galera, dando continuidade ao nosso estudo do MMC e do MDC, até agora nós vimos essas formas de se calcular esses importantes números. Ou seja, dados dois ou mais números, para que a gente calcule o MMC ou o MDC, basta fazer a fatoração desses números através da utilização dos números primos. Mas, se a questão já trouxer números com as suas respectivas fatorações, como é que nós podemos encontrar o MMC e o MDC? Percebam que é um raciocínio diferente do que nós vimos até agora. É isso que nós vamos aprender. Vamos resolver questões que trazem esse raciocínio. Ao invés de trazer números para que a gente fatore e encontre o MMC e o MDC, as questões irão trazer números com as suas respectivas fatorações, para que a partir dessas fatorações a gente encontre o MMC e o MDC. Vamos lá? Vamos ver como isso pode ser cobrado em prova? Prefeitura de Diadema, no estado de São Paulo, para assistente legislativo. Se x possui essa fatoração e y essa, determine o MMC entre x e y. Galera, os números x e y possuem as suas respectivas fatorações. Se nós queremos encontrar o MMC entre dois ou mais números, olhando para as suas fatorações, nós devemos fazer o produto dos termos comuns e não comuns, considerando os de maior expoente. Como assim, professor? Nas fatorações de x e y, quais são os termos comuns? O 3 e o 11. Entre 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, nós devemos considerar o de maior expoente. Nesse caso, 3 ao quadrado. Beleza? 11 está elevado a 1 em ambas as fatorações, então podemos pegar qualquer um deles. Tomados os termos comuns, vamos para os não comuns. Nesse caso, 2 elevado a 3 e 5. Feito isso, meus amigos, acabou. Por quê? Porque o MMC entre x e y vai ser dado pelo produto dos termos comuns e não comuns, considerando os de maior expoente. Ou seja, o MMC entre x e y vai ser dado por 8 vezes 9 vezes 5 vezes 11. Isso daqui é igual a 3.960. É o que diz a letra B, de questão boa. Então, é dessa forma, é com esse raciocínio, que a gente consegue calcular o MMC de números, olhando para as suas fatorações. Tudo bem, galera? Com essa primeira resolução, vamos fazer mais uma? Prefeitura de Joinville, em Santa Catarina, para professor de ensino fundamental. Considere os números M e N. Com base nessas informações, assinale a opção que representa o mínimo múltiplo comum entre M e N. Galera, observem que, mais uma vez, a questão trouxe os números com as suas respectivas fatorações e quer saber o MMC entre eles. Nós já vimos,
Para calcular o MMC entre dois números sob essas circunstâncias, basta a gente fazer o produto dos termos comuns e não comuns, considerando os de maior expoente. Olhando para as fatorações, quais são os termos comuns? O 5 e o 7. Entre 5 elevado a 4 e 5 ao quadrado, quem é que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o 5 elevado a 4, porque ele é de maior expoente. A mesma ideia para o 7. Se tem 7 ao quadrado e 7 ao cubo, nós vamos pegar 7 ao cubo, porque ele é o de maior expoente. Tomados os termos comuns, vamos para os não comuns, ou seja, 2 elevado a 6, 3 elevado a 5 e 11 elevado a 3. Feita essa distribuição, quem vai ser o MMC entre M e N? Vai ser o produto entre os termos que nós pegamos. Essa fatoração é a que está na letra B. Observem que a questão não desenvolveu os números, o que facilitou a nossa vida. Então, é sempre assim. Apareceram números com as suas respectivas formas fatoradas, basta fazer o produto entre os termos comuns e não comuns, considerando os de maior expoente. Beleza, galera? Com essa ideia? Beleza, professor. Estou entendendo o MMC. Agora, mostre como calcular o MDC olhando para as fatorações dos números. Vamos ver como é que nós calculamos o MDC? Prefeitura de Ivoti, no Rio Grande do Sul, para motorista. Considere os números A, B e C. Qual será o MDC entre eles? Galera, a questão trouxe os números A, B e C com as suas respectivas fatorações. Como é que nós podemos calcular o MDC entre eles? Basta a gente fazer o produto dos termos comuns, considerando os de menor expoente. Como assim, professor? Olhando para as fatorações, quais são os termos comuns? Nós temos o 3 e o 5. Olhando para os termos comuns, nós vamos pegar o de menor expoente. Ou seja, se temos 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, nós vamos pegar 3 elevado a 1, que é o de menor expoente. A mesma ideia para o número 5. Se nós temos 5 elevado a 1 e 5 ao quadrado, nós vamos pegar 5 elevado a 1, pois é o de menor expoente. Essa é a ideia, essa é a diferença do conceito do MMC. Tomados os termos comuns, considerando o de menor expoente, o MDC entre A, B e C vai ser dado pelo produto de 3 vezes 5, ou seja, o MDC entre A, B e C é igual a 15. É o que está na letra C, de como é bom estudar matemática. Entenderam, galera, a diferença do conceito entre o MMC e o MDC? Entendi, professor. Mas vamos fazer mais questões para a gente fortalecer a ideia? Vamos, galera. Vamos fazer mais questões. Prefeitura de Pombos, no Pernambuco, para auditor fiscal da Receita Municipal. Julgue o item que se segue. Sejam os números U e V. O máximo divisor comum entre esses números é 108. Então, vamos verificar se essa informação está correta ou incorreta. Galera, nós temos a fatoração do número U,
e temos a fatoração do número V. Observem que a questão trouxe a fatoração de V dessa forma, a fim de causar alguma confusão na cabeça do candidato. Mas nós sabemos que 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Lembram das nossas aulas de potenciação? Então vamos lá. Olhando para as fatorações de U e V, como é que nós calculamos o MDC entre eles? Bom, basta a gente fazer o produto dos termos comuns, considerando os de menor expoente. Nas fatorações, quais são os termos comuns? Nós temos o 2 e o 3. Galera, em ambas as fatorações, nós temos 2 ao quadrado. Então, pegamos 2 ao quadrado. Aqui nós temos 3 elevado a 3 e aqui 3 elevado a 6. Então, nós vamos pegar o de menor expoente, ou seja, 3 elevado a 3. Então, está aqui. Pegamos os termos comuns, considerando os de menor expoente. Quem vai ser o MDC entre U e V? Vai ser o produto entre eles, ou seja, 4 vezes 27. 4 vezes 27 é igual a 108. Exatamente o que a questão nos disse. Dessa forma, ela está correta. Beleza, pessoal? Com mais essa resolução, vamos para mais uma. Prefeitura de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, para monitor da educação básica. Sabendo que o máximo divisor comum dos números P, Q e R é igual a 18, quais são os valores de x e y, respectivamente? Galera, vamos lá. Nós temos os números P, Q e R com as suas respectivas fatorações. O exercício nos informou que o MDC entre eles é igual a 18. Agora pense comigo. 18 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 ao quadrado. Se a questão disse que o MDC entre esses números é igual a 18, foi porque ela fez o produto dos termos comuns considerando os de menor expoente. Então, está aqui. Nós temos o produto dos termos comuns, considerando os de menor expoente. Galera, nós temos 2 elevado a 4, 2 elevado a 3. E ela pegou 2 elevado a 1. Então, ela pegou esse número 2 aqui. Se ela pegou esse número 2 aqui, é porque nós temos 2 elevado a 1, ou seja, o y é igual a 1. A mesma ideia é para o número 3. Nós temos 3 ao cubo e 3 ao quadrado. Ela pegou 3 ao quadrado. Então, obrigatoriamente, esse termo aqui é 3 ao quadrado. São os termos comuns, considerando o de menor expoente. Se esse termo aqui é 3 ao quadrado, é porque o x é igual a 2. Então, vejam, x é igual a 2 e y é igual a 1. A letra E traz essa informação. Entenderam, pessoal, como é que nós utilizamos o raciocínio do cálculo do MMC e do MDC, olhando para as fatorações dos números? É assim, não tem erro. Tranquilo? Gostou dessa aula? Então dê uma força para a gente. Inscreva-se no nosso canal, deixe um like, escreva um comentário. É muito gratificante, é muito motivador quando vocês
interagem com a aula. A gente sente vontade de ficar produzindo cada vez mais vídeos, porque a gente sabe que do outro lado tem uma pessoa que está assistindo e está gostando. Então, fortaleça esse projeto. Não saiam daí. Já já estaremos de volta com mais videoaulas de matemática para concursos públicos.